Olá, pessoal. Nós estamos aqui na apresentação de um trabalho da disciplina de Informática na Sociedade Ética. A nossa professora é a Natália Maria de Freitas Dias. A nossa equipe é composta pela Daniele Campelo de Souza, eu, Francisco Rogerson de Matos Gomes Duarte, e o nosso amigo Prautes Plaésio de Deus Silva. Nós temos um tema a tratar, que é a ética no contexto educacional, que nós vamos falar um pouco sobre a ética, como é que funciona ali na escola. Vamos tratar também sobre alguns autores que tratam sobre a ética. Então, fiquem aí atentos, que nós vamos dar continuidade aqui com o nosso amigo Prautes. O presente trabalho trata sobre a ética no contexto educacional. Relata que o profissional da instituição informou. E vamos ver também propostas de solução para o ensino da ética na escola. A pesquisa realizada, o profissional em destaque que a gente entrevistou, é um professor do ensino médio da Escola Profissionalizante, o Claudiano, que também é o nosso tutor presencial aqui na UES, no curso de computação. O professor nos relatou que hoje a falta de ética na sociedade é um dos entraves para que as relações profissionais aconteçam de forma aceitável e civilizada. Por isso, a necessidade de uma prática pedagógica em sala para a preparação de pessoas éticas. Sendo assim, o entrevistado nos diz que acredita que os professores desempenham papéis fundamentais no que se refere à ética. Ele relata também que para ter uma educação de qualidade comprometida, que forma cidadãos com princípios e valores, precisa ir muito além, pois devemos ser cautelosos no que se refere a uma instituição de ensino, não falar mal, ser cooperativo e, principalmente, respeitar o outro. O mesmo acredita que a escola ainda é um local ideal para aprimorar o aprendizado em relação à ética. A maioria dos alunos ainda passam boa parte do dia ou o dia inteiro na escola, por isso que é importante. No caso da profissionalizante, como eles passam o dia todo, é importante que ele vê que é importante na escola pela presença dos alunos a metade da vida dele estudantil lá, né? Vamos passar agora para a Daniela. Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, eu continuarei falando também sobre a fundamentação teórica, certo? Só que falando sobre pensamentos de estudiosos renomados. Fromm, ele diz que o homem não é uma folha de papel em branco em que a cultura pode escrever seu texto. É uma entidade com sua carga própria de energia estruturada de determinadas formas, que ao ajustar-se reage de maneira específica e verificável às condições exteriores. Como podemos ver sobre o pensamento de Fromm, é que nós não somos uma folha de papel que estamos prontos para qualquer pessoa nos escrever. Ele quer nos dizer que somos pessoas que já vêm com a carga própria, onde apenas iremos nos adaptar, apenas iremos nos reajustar ao nosso meio de convívio. Arduini, ele diz que o ser humano é chamado a estruturar, desde cedo, o sentido de sua personalidade. A pessoa constrói-se através de fases, desde a fecundação genética até a ida ao túmulo. Como o Arduini fala aí, nós somos chamados todos os dias a nos reinventar, a nos modificar conforme a nossa existência, conforme o nosso convívio, conforme a nossa sociedade. Cortella nos apresenta a seguinte definição: a ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. A ética é aquilo que orienta a sua capacidade de decidir, julgar e avaliar. Segundo o que eu entendi que Cortella quer nos dizer, é que a ética é um guia para nós tomarmos as nossas decisões,
para nos capacitar, nos dando a capacidade de decidir aquilo que devemos tomar como decisões para a nossa vida, para o nosso dia a dia, no nosso âmbito educacional ou então em sociedade. Vasquez, ele diz que a moral é um sistema de normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livres e conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. O que pude também entender sobre o que Vasquez tenta nos dizer é que a moral ela tem que ser algo espontâneo. A nossa formação moral tem que ser algo que vem do nosso íntimo e que é simplesmente uma decisão tomada sem obrigatoriedade, sem algo que nos force a isso. Isso tem que partir de nós mesmos, sendo que uma decisão própria. Duran, ele diz que a família é a primeira unidade social em que os indivíduos aprendem a lealdade e a obediência, e o desenvolvimento moral do indivíduo se resume em ir ampliando a órbita dessa lealdade e dessa obediência até atingir as fronteiras da pátria. O que também pude entender sobre o pensamento de Duran é que a nossa primeira unidade familiar, a nossa família, é quem vai nos dar os primeiros nortes sobre como nós devemos nos portar, sobre a lealdade que devemos ter com as pessoas, no respeito, certo, do convívio, sobre tudo aquilo que ainda vamos aprender conforme convivemos com a demais sociedade. E nós temos também o desenvolvimento moral do indivíduo, ele deve se ampliar conforme nós formos aumentando o convívio com demais pessoas no âmbito escolar. E, por fim, Cortella fala que a ética, no seu sentido de conjunto de princípios e valores, é usado para responder às 3 grandes perguntas da vida humana: quero, devo e posso. Então, o que pude entender também sobre Cortella foi que ele quer nos dizer que nós, para vermos se temos um pensamento ético, se aquilo que fazemos é ético, nós devemos utilizar essas 3 perguntinhas, que eu quero fazer isso realmente? Eu posso fazer? Eu tenho condições para fazer essa questão que eu estou querendo fazer? Eu devo fazer isso mesmo? Então, se aquilo que eu quero fazer não atinge o meu próximo, então eu posso. E aí eu coloco na balança. Se eu quero, se eu posso, se eu não estou atingindo ninguém, então eu devo. E obrigada. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar sobre a metodologia da pesquisa. Qual foi a metodologia que nós usamos para realizar essa pesquisa, né? Ela foi realizada por meios virtuais, pelo WhatsApp. Nós entramos em contato com o professor já citado, Claudiano, por meio de WhatsApp, e ele assim nos deu a resposta ao questionamento que vocês verão também no final. E isso já nos mostra a importância da tecnologia nos nossos dias, né? Porque nós estávamos ausentes no período de realizar esse questionamento, nós estávamos ausentes da cidade, não tínhamos como visitar fisicamente uma escola, e assim fizemos de forma virtual. E vemos o auxílio da tecnologia nesses trabalhos também na nossa vida acadêmica, porque nós não somos prejudicados até pela ausência física, porque podemos, pelos meios virtuais, nos comunicar, até por meio desse vídeo que nós estamos gravando, né? Podemos realizar esse trabalho, gravamos o vídeo, enviamos por meio de redes sociais. Isso. E a nossa amiga Daniela aqui nos lembrando sobre a importância também do ensino à distância, né? Essa tecnologia ela nos proporciona isso. Foi só um parêntese aqui para que a gente possa entender a importância da tecnologia. Mas voltando aqui ao nosso tema, nosso assunto, a pesquisa também ela foi realizada em sites onde tinham artigos que foram citados aqui já pela nossa amiga Daniele,
com aquela fundamentação teórica, certo? E vamos analisar agora os resultados, né? Com base no relato do professor Claudiano, com base também nos artigos que vimos, naqueles autores, nós chegamos a alguns resultados. Primeiro, que a ética no contexto educacional ela é tão importante quanto em qualquer situação de nossas vidas, né? Nós não usamos a ética só no contexto educacional, só na vida acadêmica, mas nós devemos usar em qualquer contexto das nossas vidas. A ética ela é bem-vinda sempre. Nós não temos lugar limitado para eu posso usar aqui e ali eu não devo usar. Então a ética ela pode ser utilizada em qualquer lugar. E também um dos resultados é que nós podemos influenciar os que convivem conosco. Por meio da prática, nós podemos influenciar as pessoas. Nós não influenciamos só pela literatura, só falando, mas vivendo nós influenciamos muito mais, porque a prática ela fala muito mais do que as palavras. As pessoas elas podem observar o nosso comportamento e por meio disso elas serem motivadas, influenciadas a viver de uma forma diferenciada. E também um dos resultados é que nós podemos transmitir em sala de aula tudo aquilo que praticamos. Nós podemos também, de forma mais teórica e prática, uma mesclagem entre a teoria e a prática, transmitir em sala de aula, né? Por meio do nosso comportamento ético e por meio também da teoria, que vem complementar esse outro ponto aqui, educar nossos alunos a serem mais éticos. Nós educamos eles por meio da prática e também por meio da teoria, então fornecendo materiais de qualidade onde eles podem se embasar para ter comportamentos éticos. E o outro resultado que vimos é que a ética já é inicializada no convívio familiar. Esse é um dos pontos que eu gostei bastante, porque nós temos um contato com a família bem antes de ter o contato com a escola, né? Geralmente nós entramos na escola com 2, 3 anos de idade, outros com até uma idade maior, dependendo da realidade de cada um. Então nós vemos que a família ela tem um papel muito importante para formar uma base ética. Como nós vimos na literatura, um dos autores nos fala que nós já entramos carregados, o Vasquez, e já entramos carregados com algum valor e vamos nos ajustando, né? Ao longo do tempo, ao passar do tempo, nós vamos nos ajustando. Tanto no convívio familiar, quanto em sala de aula. Nós vamos nos ajustando, a nossa ética vai sendo modelada, vai sendo lapidada. E também nós aprendemos que a ética ela deve alcançar uma dimensão maior em nossas vidas, não deve ser algo superficial, mas algo natural, que flua de nós. E para isso nós precisamos primeiro ter a teoria, a educação, que vem da família e vem da escola, e também precisamos ter a prática, né? Nós podemos relacionar aí vários fatores para que possamos ter um bom desenvolvimento ético em nossas vidas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. As nossas considerações finais, nós concluímos que a ética é algo que deve ser trabalhado dia a dia no contexto escolar, né? E se tratando desse nosso tema, que o nosso tema é a ética no contexto escolar, educacional, e assim nós possamos obter um ambiente de trabalho mais ético, né? Podemos desenvolver relacionamentos bem éticos, tanto entre docentes quanto entre o todo da escola, né? Desde os diretores, coordenadores, secretários e assim por diante. E também com os alunos. Podemos desenvolver para que esse ambiente ele seja mais ético e ele seja mais harmônico, né? Mais agradável, mais confiável de se trabalhar, de conviver também. O que podemos sugerir para a escola, como foi falado no início, na introdução, pelo nosso amigo Prautz, que nós sugerimos também soluções para que a ética seja mais implantada nas escolas, é o exercício por meio de oficinas e peças teatrais, que é algo muito atrativo, né, para os crianças e adolescentes e jovens, né, participar de peças teatrais, outras atividades, não só aquela monotonia da sala de aula, mas por meio de outros artifícios citados aqui, que essa prática da ética ela seja o tema central nesses trabalhos a serem realizados e assim nós possamos mostrar como uma pessoa ser ética em todas as situações da vida, né? Nós podemos, no meio educacional, na escola, fornecer ferramentas, né, princípios éticos
como o Cortella, que foi citado, aquelas 3 perguntas, né? Quero, posso, né? Devo. Então, são princípios éticos para que nós possamos desenvolver a nossa ética no dia a dia, em todas as situações, ou seja, qualquer situação que nós nos depararmos, podemos trabalhar com os princípios éticos para agir de forma ética, mesmo que não haja um código de ética ali naquele ambiente em que eu estou, mas com base nos princípios éticos, desde familiares, que aprendi na família, no meio educacional e em literatura, nós podemos desenvolver um comportamento ético. Os nossos anexos são os questionários, né, o questionamento que nós fizemos para chegar a esse resultado do nosso trabalho, foi essas 2 perguntas. Para você, o que é ética no contexto educacional? E a segunda pergunta, o que você considera como comportamento ético? Essas são as nossas referências e os agradecimentos, primeiramente a Deus, por nos dar inteligência, saúde, para podermos desenvolver esses trabalhos. Também a nossa professora Natália, que nos proporcionou a oportunidade de pesquisarmos, de aprendermos mais sobre esse assunto, que é muito importante para o nosso dia a dia, que é a ética. A nossa turma também, que sempre nos ajuda, tanto a nossa equipe aqui, eu, o Prauts, a Daniele, como também os outros colegas do curso, e também a instituição UES, que nos proporciona estarmos aqui, né, aprendendo e assim para desenvolvermos a nossa vida social e profissional. E obrigado.